Olá, muito bom dia. Que Deus abençoe a todos. Bom dia ao senhor, bom dia à senhora, bom dia a todos que têm sempre acompanhado a nossa programação aqui pela Record TV para Portugal e também para toda a Europa. A partir de agora você vai acompanhar aqui em nosso programa diversas histórias, diversos relatos, diversos testemunhos de pessoas que, por meio da fé, se libertaram, pessoas que sofreram com depressão e outras doenças, pessoas que passaram por muitas lutas, por muitas situações difíceis, mas através da fé elas conseguiram se libertar. E se elas conseguiram, você também vai conseguir. Eu quero mostrar aqui agora os nossos convidados que estão aqui no programa de hoje. Daqui a pouco você vai conhecer a história de cada uma dessas pessoas que aqui estão na nossa programação. Vamos mostrar cada uma, por favor. Você vai acompanhar, dentro de instantes, a história. Eu vou falar os nomes daqui a pouco de cada uma dessas pessoas. Elas vão relatar os sofrimentos, os problemas que viveram, os problemas que vivenciaram. Elas vão contar as lutas que enfrentaram na sua vida. E elas venceram. Se elas venceram, você também vai conseguir vencer. Veja essa matéria que vamos colocar agora, que fala sobre a dor do sofrimento, o sofrimento que muitas pessoas têm vivido. Acompanhe. A saúde, a família e o dinheiro. São três os grandes pilares na vida de todas as pessoas, mas se um deles cair, os outros também não se sustentam. O ser humano é bastante complexo, é um poço de emoções. Uma pessoa pode ser o rosto de alguém de sucesso, de poder, mas também pode ser de pobreza e de desprezo. Seja qual a origem, com que idade for, na história da vida de todos nós, por muito que não queiramos, existem sempre episódios de dor e sofrimento. Como entender a chegada de uma doença? Como é que um pai, por exemplo, lida com a morte de um filho? Há sofrimentos que não conseguem ser medidos em escala, mas a certeza é que não há ninguém que fique indiferente ao sofrimento. Num planeta de milhões e milhões de pessoas todos os dias, chegam-nos histórias que nos tocam de alguma forma. No país, tem-se falado muito das fatídicas mortes por violência doméstica e ainda mal o ano tinha começado e já mulheres tinham perdido a vida nas mãos dos maridos. Um retrato que nos faz questionar: e se acontecesse comigo? E se acontecer comigo? Arrepia pensar que aquela mulher sentiu o desespero de se querer salvar, de pedir socorro e de ninguém ouvir. E o dinheiro, essa moeda de troca que por vezes faz enlouquecer muita gente quando há e quando há a mais. Mas na Venezuela, por exemplo, as pessoas estão sem dinheiro, estão sem medicamentos, sem comida. Há pessoas a serem mortas só porque sim, por estarem no local errado, à hora errada. E em Moçambique, quem teve culpa daquelas centenas de pessoas mortas? Há imagens que descrevem páginas de texto. São o espelho do sofrimento. E a dor de não ter nada, de ter perdido o trabalho de uma vida inteira, de ter perdido a casa, a família, de estar sem um pingo de saúde. Tudo isto é dor. Olha, você que está a sofrer com qualquer problema, seja ele qual for, o sofrimento, o mal que atingiu a sua vida, você pode agora mesmo entrar em contato conosco. Nós temos pastores atendendo na nossa central de atendimento. É só você ligar para o 21 836 8008. 21 836 8008. Temos ali o pastor Jonas e temos mais pastores também dando assistência para todas as pessoas. Pastor Jonas, bom dia. Bom dia, Bispo Domingos. São muitas as pessoas que já têm buscado ajuda e têm recebido orientação devida para se levantar. Eu gostaria até mesmo de citar alguns aqui, Bispo. Nós temos a senhora Patrícia de Carcavelos. Ela tem pedido orientação e ajuda por um familiar depressivo. Ela não tem problema de depressão, mas tem esse familiar que termina por afetar toda a família, já recebeu a orientação devida. Se seguir, vai mudar a situação.
A senhora Daniela de Matozinhos, ela pede oração porque ela tem sofrido com problemas espirituais, visão de vultos, audição de vozes, em casa sozinha, aparenta que alguém lhe chama, e também já foi orientada. E temos a senhora Tereza de Castelo Branco, que pede oração por um familiar que é menor, uma adolescente com problemas espirituais, depressivo também, bispo. Essas pessoas já foram orientadas e você também pode ser. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Você sabe que precisa. Nós estamos aqui à disposição para lhe ajudar. 218-368-008. Deus abençoe, bispo. Muito bem. E eu sei que há pessoas que são vítimas de inveja. Muita gente é vítima de inveja. E outras são vítimas de trabalhos, de rituais que foram feitos e que amarram, de fato, a vida das pessoas. Você desconfia que tem sido vítima de algum ritual? Você desconfia que esteja sendo vítima de uma inveja, de algo ruim que fizeram contra a sua vida? Se há essa desconfiança da sua parte, você também pode agora mesmo entrar em contato aí com os pastores, porque ao final desse programa nós queremos ajudar você, queremos orar por você. Mas vamos falar aqui durante o programa o que você deve fazer. Você que é vítima de uma inveja, a inveja amarra, realmente, a inveja amarra, traz a vida das pessoas. Se você tem sido vítima desse mal, vamos falar daqui a pouco o que você pode fazer para ficar livre, para sair dessa situação. Você que está com a sua vida toda amarrada, nada tem dado certo, nada tem ido para frente, tudo que você faz tem dado errado. Você vai saber o que fazer. Os depoimentos que nós vamos mostrar agora no programa, os testemunhos, as pessoas que se libertaram da depressão, mostram exatamente como ficar livre, como sair de uma depressão, como sair de uma situação crítica que aos olhos humanos não tem jeito, não tem solução. Bem, temos ali ao lado do pastor Pedro a Carla, não é isso? Lara, tudo bem, Lara? Sim, senhora. Agora sim. Você sofreu com depressão, não é? Sim, exatamente. E como foi essa depressão? Bem, não começou logo assim com os sintomas grandes da depressão. Foi um acumular de situações ao longo da minha vida. Para começar, os meus pais separaram-se quando eu era muito nova, e o meu pai nunca foi um pai muito presente. Tentou ser, mas nunca foi muito presente. Também um pouco por culpa da minha mãe. E isso provocou uma grande revolta dentro de mim. Essa revolta foi-se manifestando através interiormente. Eu acumulava tudo interiormente, ficava chateada com ele, ficava chateada com as pessoas lá em casa, e não demonstrava nada. Entretanto, eu fui crescendo. E comecei a ter muitos complexos. Na escola não gostava de estar com muita gente, portanto tinha grandes problemas interiores. E aquilo foi agravando ao longo do tempo. Me diga uma coisa, ao longo do tempo que você diz, durante a sua juventude, porque você falou da fase mais de criança, problema dos seus pais. E a sua juventude? A minha juventude, eu sempre fui uma jovem muito tímida, sempre tentava me isolar um pouco, tinha uma tristeza dentro de mim, não sabia exatamente explicar o porquê. Aparentemente mostrava às pessoas que estava bem, que era feliz, mas a realidade é que quando estava sozinha aquela tristeza aparecia e eu chorava sem motivo. Nunca dei muita importância, mas ela estava lá, e isso foi-se desenvolvendo ao longo do tempo, através dos tais complexos, de me começar a isolar. Aparentava uma pessoa muito segura, mas na realidade era muito insegura, ou seja, passava-se tudo dentro de mim, as pessoas não se apercebiam, mas cá dentro algo não estava bem. Tudo começou, o sofrimento com o problema dos seus pais, né? Houve Sim. separação. Tinha uns 5 anos. Sim, e os problemas financeiros vieram para a família e como foi? Os primeiros anos, a minha mãe, nós fomos morar para a casa dos meus avós, havia muitas dificuldades, mas eu nem me apercebia muito. Entretanto, eu devia ter os meus 10, 11 anos, a minha mãe voltou-se a juntar com um senhor, e no início ia tudo muito bem, no início era tudo muito bonito, estava tudo muito bem, mas os problemas começaram a chegar financeiramente, e com os problemas financeiros também algumas discussões, e eu achava que eu era culpada da separação da minha mãe, porque quando ela se separou,
ela veio-me perguntar o que é que eu achava. Eu tinha 4, 5 anos, mas eu disse que ia com a minha mãe, e agora com um novo ajuntamento da minha mãe com esta pessoa, que ele é o meu pai de criação, eu também disse à minha mãe que sim, que era bom, que ele podia ser o meu futuro pai, e aquilo pesava dentro de mim quando as coisas não corriam bem. Eu achava que era um pouco culpada daquilo. Mais uma vez, tudo se passava cá dentro. Me diga uma coisa, como foi a chegada de vocês à Universal? Você veio veio com a sua mãe, como foi? Não, na realidade eu conheci mesmo a primeira vez que eu pus os pés na igreja, eu devia ter uns 10, 11 anos, mais ou menos nessa fase. A minha avó tinha tido um AVC e por intermédio de um familiar começou a frequentar a igreja. Nós fomos algumas vezes, mas não ficámos. Mais tarde, tinha uns 17 anos sensivelmente, voltámos a frequentar. Aí estivemos durante um ano sensivelmente, mas os meus pais afastaram-se e eu acabei por me afastar também. Aí vieram os grandes problemas da depressão e na minha vida. Aí é que eu cheguei realmente ao fundo do poço, nesse tempo que estive afastada durante uns 7 anos sensivelmente. O seu regresso, como foi? O meu regresso, eu devia ter 23, sensivelmente 24 anos, e estava no fundo do poço, porque entretanto os problemas financeiros agravaram-se em casa, as discussões obviamente também. Eu até então ia conseguir ajudar a família, tinha soluções, conseguia demonstrar que estava bem, mas isso começou a não acontecer, ou seja, eu comecei a deixar de ter capacidade de ajudar. Era uma jovem, achava que tinha, mas na realidade não tinha essa capacidade. Comecei a não conseguir mostrar que estava bem, e cada dia o desânimo foi sendo maior, cada dia dentro de mim havia uma tristeza profunda, uma vontade de morrer, pensamentos de que eu não devia de existir, que todas as pessoas que se aproximavam de mim só sofriam, com isso também muita perturbação, ouvia vozes, ouvia-me chamarem, não descansava à noite, tinha muitos pesadelos e efetivamente de manhã acordava muito cansada, passava o dia a chorar. Eu ia trabalhar porque tinha que manter a aparência de que estava tudo bem e ajudar em casa o mais que eu podia, mas eu chorava sempre que eu podia, eu resguardava-me e chorava, sempre que eu podia eu estava isolada, sempre que eu podia não participar de alguma coisa social eu isolava-me, era assim que eu vivia. Certo, e como foi o seu regresso à Universal? O que aconteceu com o seu retorno? Quando eu percebi que estava realmente no meu fundo do poço, eu sentia uma dor insuportável na minha alma. Tudo à minha volta não tinha alegria nenhuma. Eu olhava para uma criança, eu olhava para a natureza e já nada trazia alegria. Eu já via que não conseguia ajudar a minha família. Andava ali a viver à espera que o dia passasse. A dor era tão grande, Senhor Bispo, que eu falei para Deus: olha, Deus, eu já tinha frequentado a igreja, se o Senhor existe, como eu penso que o Senhor existe, faz alguma coisa, porque eu não aguento mais. Eu só pensava em tirar a minha vida. Eu passava todos os dias num caminho do comboio e eu pensava em tirar a minha vida. Então eu pedi para Deus: olha, mostra-me uma saída, porque eu não estou a aguentar mais. E passado muito pouco tempo, uma familiar minha pegou em nós e trouxe-nos para a igreja novamente. E aí foi assim que eu cheguei. E o que mudou? Na realidade mudou tudo. No início eu só ia para acompanhar, mas fui obedecendo, fui ouvindo a palavra, fui orando e Deus começou a mudar. E eu, ao fim de pouco tempo, já não sorria, comecei a sorrir e eu disse: mas afinal há esperança. Eu estava a viver dia após dia sem expectativa e de repente eu começo a ver que há esperança, que eu afinal começa a existir uma alegria que já não existia há muito tempo, um sorriso que já não existia há muito tempo. Eu disse: espera, então tem solução. Eu não posso vir apenas pela minha mãe, eu tenho que começar a vir por mim, porque eu também preciso. Até ali eu nem reconhecia que precisava, nem me apercebia dessa necessidade. Como está a sua vida? Hoje é bem diferente, tenho alegria, já não quero mais morrer, tenho muita alegria, durmo bem, não estou perturbada, tenho paz interior, que é o mais importante, e a vida está a fluir naturalmente. Você que está com a sua vida totalmente amarrada, às vezes os problemas são tão grandes que você pensa:
eu não sei mais o que fazer. Eu queria que você abrisse aqui as imagens, colocasse, por favor, as pessoas na reunião. Essas pessoas que chegam à Universal, elas vêm com os mais diversos problemas. São pessoas que vêm à procura de paz, outras vêm à procura de saúde. Pode abrir as imagens para mim. Essas pessoas entraram na Universal, cada uma delas carregavam problemas. Ninguém chega à Universal sem ter uma necessidade, algo que ela queira resolver, um milagre que ela queira alcançar. E quando elas entram em uma igreja universal do Reino de Deus, seja o templo ou uma igreja menor, não importa. Deus está ali. Elas recebem a orientação da palavra de Deus, são libertas, são curadas, os problemas são resolvidos, são solucionados através da fé, porque tudo é possível ao que crê. E a fé que muda a situação é aquela fé que faz a pessoa tomar uma atitude. Por exemplo, você está aí com a sua vida totalmente arruinada, amarrada, cheia de problemas. E você pergunta assim, meu Deus, o que eu devo fazer para resolver esse problema? Ora, Deus está mostrando para você aqui no programa. Quando você liga a sua TV e acompanha uma programação como essa, em que você vê relatos de pessoas que mudaram de vida, pessoas que usaram a fé e o sofrimento acabou. Ora, Deus está a mostrar para você o que deve ser feito para mudar a sua situação, a sua vida. Por exemplo, você que está doente, desenganado pela medicina. Nós vamos ver agora a história da senhora Isabel, que também sofreu com doenças, né, senhora Isabel? Sim, seu bispo. Quais as doenças que a senhora tinha? Várias doenças, desde problemas de coluna, problemas de estômago, tinha problemas portanto, o problema de coluna me afetava a perna, tinha uma perna mais curta que a outra, usava uma altura no sapato, tinha uma úlcera de origem nervosa, a médica decretou mesmo que eu tinha que usar o resto da minha vida um colete no pescoço. Também tive depressão, tomava comprimidos para dormir, não conseguia dormir. Então, os problemas de saúde que a senhora tinha, qual deles era o mais grave? Que os médicos disseram, olha, isso aqui não tem como resolver. O de coluna, seu bispo. Então a senhora foi desenganada por esse problema? Sim. Portanto, a médica disse mesmo que eu tinha que usar o resto da minha vida um colete cervical, um colete no pescoço. Certo. Bem, a depressão surgiu por conta dessas doenças? Também, também de problemas de familiares, meus pais também se desentendiam, pronto, isso tudo foi acarretando e claro, e os problemas de saúde, e eu ainda era jovem, a médica disse que eu não podia trabalhar, não podia fazer nada, porque eu tinha muitas dores, fazia tratamentos, tomava medicação e nada resolvia. Então foi assim que eu cheguei. Quando foi que surgiram os pensamentos de cometer suicídio? Seu bispo, quando a médica falou que eu não podia trabalhar, eu não podia fazer mais nada, eu fazia tudo que eu fizesse, eu ficava com muitas dores insuportáveis e fazia medicação e nada resolvia. Então aí veio o desejo de suicídio. O que é que adianta? O que é que eu estou aqui a fazer para viver desta forma? Então o melhor é acabar com a minha vida. Se não tem solução para os médicos, o que é que eu estou aqui a fazer? Nada. Foi assim. Quer dizer, a senhora não podia trabalhar, não podia fazer nada? Não, senhor. Não, Era senhor. se sentir uma pessoa inútil, inválida, não é? Chegou a que idade sem poder trabalhar? 30 anos, 31 anos, senhor bispo. Sem poder fazer nada? Sem poder. Daquele tempo eu não podia fazer nada. Certo. E muita medicação? Sim. Medicação, fisioterapia, vários tratamentos e nada resultava. A depressão, para a depressão, a senhora tomava medicações também? Sim, senhor bispo, sim. Tomava medicação para dormir e não conseguia nada resolver, nada resultava. Absolutamente nada? Absolutamente nada. Uhum. Um sofrimento de muitos anos. Muitos anos. A senhora chegou a pensar que não tinha jeito, chegou a se conformar com aquela situação? Cheguei sim, senhor bispo. Eu e a minha família, os meus pais também, eu pronto, ainda era jovem, ainda era nova e pensava que não tinha mais solução. Ainda mais quando chegou aos 31 anos, sem poder trabalhar, com problema de saúde,
quer dizer, toda a sua juventude sofrendo com doenças. Chega aos 31 anos, não é? Sim, que normalmente uma pessoa com 31 anos, ela já tem a sua vida praticamente encaminhada. Ela já tem aí uma trajetória de trabalho, de conquistas, né? Uma pessoa de 31 anos que já começou a trabalhar bem mais cedo, se ela começou a trabalhar aos 20 anos, ela tem aí 11 anos de trabalho. Então já deu para ela evoluir bastante na sua vida. Só que o seu caso foi diferente. Chegou aos 31 anos, sem poder ter nada na vida, sem poder trabalhar. Então aí é que eu imagino o que a pessoa passa a sentir dentro dela, os sentimentos que ela tem. E talvez seja esse o seu problema. Porque você não quer viver na dependência de parentes. Você não quer viver a vida que você tem vivido, você sofre com isso. Primeiro porque você pensa assim, eu não quero dar trabalho para ninguém. A minha família tem que parar tudo para cuidar de mim. O pensamento de uma pessoa que às vezes tem uma doença incurável, ou mesmo aquela pessoa que tem depressão, que é hoje o problema que mais incapacita as pessoas, hein? A depressão é o que mais incapacita o ser humano, porque pessoas depressivas, primeiro, se elas trabalham, elas não rendem no trabalho, não rendem. São pessoas que não têm ânimo, que não têm disposição, são pessoas que, às vezes, obrigadas pelas circunstâncias, elas até estão ali a cuidar da casa, da família, vão para o trabalho, mas elas fazem isso sem a mínima condição emocional, espiritual, psicológica para fazê-lo. Quer dizer, é aquela pessoa que está aprisionada. Bem, então você que está doente, você pensa assim, eu não queria dar trabalho para minha família. E é aí que muitos até partem para o suicídio, porque a pessoa acha que está sendo uma pedra para a família, ela acha que está causando transtornos para a família, ela acha que não deveria estar nesse mundo, que ela veio a esse mundo só para dar trabalho para os outros. Então ela pensa, eu não quero isso para mim, não quero dar trabalho para os outros. E aí vem os pensamentos de tirar a própria vida. Então se você está desse jeito, escuta bem o que eu vou dizer. Você só vai continuar assim se você quiser. É isso mesmo que eu estou a falar. Você só vai continuar desse jeito se você quiser. Sabe por quê? Porque nós estamos mostrando, minha amiga, meu amigo, que tem jeito para a sua vida. Tem jeito. Só que, quando se trata de resolver um problema, as pessoas recorrem a tudo e a todos. Recorrem aos especialistas, que realmente deve fazer, quem está com problema de saúde, obviamente, procure um especialista da área, procure um médico. A pessoa procura ajuda espiritual em outros lugares, elas vão a bruxos, elas vão a vários lugares. Mas nós mostramos resultados, nós mostramos aqui testemunhos, nós provamos, porque uma coisa é chegar aqui no programa e falar que a sua vida pode mudar e etc. Nós fazemos mais do que isso, nós provamos, nós trazemos aqui todos os dias histórias, testemunhos, todos os nossos programas, qualquer programa da Universal, seja de rádio ou de TV, qualquer um dos nossos programas são programas repletos de depoimentos. Pessoas curadas de um cancro, pessoas curadas de depressão, pessoas que estavam na miséria e saíram da vida de miséria, de sofrimento, pessoas que o casamento estava destruído, a vida amorosa estava destruída, mães que filhos estavam nas drogas, pessoas que estavam no fundo do poço e que conseguiram vencer. Nós mostramos isso nos nossos programas. Você assiste, você acompanha as programações. Mas aí, você que já foi a tantos lugares, até agora você não chegou ao local onde realmente o seu problema pode ser solucionado. Há uma Universal. E por que você não chegou ainda? Bom, primeiro porque há uma luta espiritual grande. Esse mesmo mal que age na sua vida para te escravizar é o mesmo mal que te amarra para você não chegar ao Universal. Você sabia disso? Porque esse mal sabe que o dia que você pisar em uma Universal, ele vai ter que sair da sua vida. Essa inveja vai sair, essa bruxaria vai sair, esse mal que está na sua vida, quando você pisar em uma Universal,
esse mal sai. Esse mal sai. E se não sair, se você chegar oprimido, sobrecarregado a uma universal, e esse mal não sair de você, então nós paramos de pregar. Porque se nós anunciamos o Deus Todo-Poderoso, a palavra viva de Deus, então esse problema tem que ser resolvido, tem que ser solucionado. Se você procurar uma universal, minha amiga, meu amigo, você vai encontrar um pastor de fé, um pastor que vai dizer para você o seguinte: olha, tem jeito para a sua vida, e vai fazer uma oração, vai mandar o mal sair dos seus caminhos e você vai ficar bem. Agora, o que não pode é você continuar a sofrer do jeito que você está. Ah, mas falam mal da Universal? Claro, falam mal sim. Quem é de Deus é perseguido. Jesus foi perseguido e levado à cruz. É impossível você fazer a vontade de Deus num mundo como esse, dominado pela maldade, pelas injustiças, e não ser perseguido. Agora, o que você tem que pensar é o seguinte: os que perseguem ou falam mal da Universal não se importam com você, não vão resolver os seus problemas, não oram por você, não podem te ajudar. E nós podemos. Você vai encontrar as portas da Igreja Universal abertas para si. Agora, se você bater em outras portas e pedir socorro, não vão abrir a porta para você, não vão querer saber de você. Mas na Universal, nós atendemos a todos, não importa a classe social, não importa quem seja, não importa. Isso é indiferente para nós, porque Deus não faz acepção de pessoas. E quem frequenta a Universal sabe que todos recebem a atenção. Então, se você quiser, tome essa decisão. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar. Se Ele mudou a vida de tantas pessoas, Ele pode mudar a sua vida também. Senhora, Deus mudou a sua vida para que as pessoas em casa saibam, senhora Isabel. Mudou porque sim. A senhora, doente, desenganada, com depressão, pensando em morrer, quando a senhora chegou à Universal, mudou a sua situação? Sim, senhor bispo, mudou sim. Portanto, eu fui dando ouvidos à voz de Deus, a orientação que o pastor me deu, eu fui buscando em Deus, esperando, e Deus mudou. Hoje, graças a Deus, estou curada, não tomo medicação nenhuma, não uso colete nenhum no pescoço, não uso nenhum salto no sapato. Está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu não tomo medicação nenhuma, não tenho depressão, não tenho desejo de suicídio, durmo bem, não preciso tomar nada para dormir, que eu durmo bem. Pode trabalhar, Sim, pode senhor. levar a sua vida normalmente. Sim, senhor. Sim, tem senhor. conquistado, tem progredido na vida. Sim, sim. Sim, senhor. Hoje eu sou empresário, tenho casas alugadas, e sou eu que cuido das coisas e não paro. Olha só, a senhora que chegou aos 31 anos sem poder trabalhar. Sim. Porque isso que eu queria enfatizar para as pessoas que estão a acompanhar o programa. Por isso que eu falei antes de pessoas que chegam a parte da vida que já era para elas terem conquistado algo e elas nada conquistaram. Por quê? Porque não puderam trabalhar, viveram doentes, viveram escravas de uma depressão. E a vida para. Nós sabemos que a vida de muitas pessoas parou, né? A vida parou e não parou por um tempinho, não. Por anos e anos a fio. Foi o caso da senhora. Sua vida parou durante muitos anos, até da infância até os 31 anos, sua vida ficou parada, com depressão, doente, uma doença aqui, outra doença ali, e problemas. Quer dizer, é a vida de muitas pessoas completamente parada, desde que apareceu essa doença, desde que surgiu a depressão. A sua vida tem estado parada, os anos passaram, e você ficou parado no tempo. Mas com Deus você pode recuperar o tempo perdido. Aliás, somente com Deus é que se pode recuperar o tempo perdido. Porque Deus não precisa de muito tempo para fazer uma mudança na sua vida. Veja a história da dona Isabel. Ao entrar na Universal, foi curada das doenças, curada da depressão. E para uma pessoa que não tinha perspectiva de ser uma pessoa bem-sucedida na vida, hoje é uma empresária. Hoje possui bens, possui patrimônios, né, senhora Isabel? Sim, sim, Quer dizer, bispo. só Deus para fazer isso, né? Sim, senhor. Sim, senhor. A senhora, ao chegar ao Universal, foi por um convite, assistiu um programa, como foi? Senhor bispo, eu recebi vários convites, mas
A pessoa está mal, mas o orgulho nem deixa a O pessoa. orgulho, né? Isso é o problema, né? É verdade. E eu até achava que Deus não existia. Se Deus existisse, eu não estava a viver aquela situação. Mas eu, na verdade, é que não me voltava para Deus. Porque Deus existe. Vários Eu é que não- convites. Quer dizer, se a senhora Verdade. tivesse aceitado antes, Sim, né, os sim. convites, Sim, a senhora teria ficado livre antes. é verdade. É verdade, seu bispo. A senhora falou do orgulho, né? Foi. O orgulho não deixava. Sim. Quer dizer, estava sofrendo e com orgulho. Sim, sim. E depois, ainda estando mesmo na porta da igreja, lá está, era mesmo uma guerra que eu travei, uma guerra espiritual, que eu queria entrar e não consegui. Eu tive mais de meia hora à porta da igreja para entrar. E quem me vir, o que é que vão dizer? Quer dizer, eu achava assim, quer dizer, mas na verdade eu estava mal, mas ninguém me solucionava o caso. E ninguém estava querendo saber quem era a senhora ali, ninguém está. É Quer dizer, verdade. mas vem esses pensamentos bobos na Sim. cabeça da pessoa, ela está sofrendo, ela está pensando que os outros vão falar dela. É Como é que verdade. pode isso, né? Mas olha, a senhora falou aí, chegava à porta da igreja e não conseguia entrar. É mesmo. Muitas pessoas falam isso, né, pastor Pedro? Muitas pessoas dizem, eu não consigo, já passei pela porta da igreja, mostra o pastor Pedro ali, várias vezes, e eu não consigo entrar. E confirma aí essa luta espiritual que o senhor falou que existe, né? O mesmo mal que causa o problema é que não queria que ela chegasse. Tudo de repente tem acontecido para você não chegar, para você não buscar, e já hoje você pode buscar esse apoio, essa ajuda, porque as portas da Universal não fecham. E com certeza, assim como está provado aqui, você também vai vencer Quer essa dizer, a situação. pessoa assiste um programa, pastor Pedro, ela assiste e ela pensa assim, eu preciso ir nessa igreja, eu preciso ir lá. Aí ela pensa assim, tal dia eu vou. Domingo eles falam aí que é o dia dos milagres, eles falam aí de uma tal de concentração de fé e milagres que acontece 9h30 lá no Templo Maior e mostram aí muitos milagres, eu preciso ir nessa reunião, preciso ir lá. Aí quando chega o domingo, que você no sábado já estava tudo certo para domingo pela manhã, se levantar para chegar até a Universal, o que aconteceu? Você se desanimou. Na hora de levantar, eu tinha pensado em ir hoje à igreja, mas vou deixar para o outro domingo. Aí quando chegou outro, vou deixar para o outro, e vou deixar para o outro, e vou deixar para o outro. Nisso, você já está acompanhando o programa há 1 ano, 2 anos, 3 anos, vendo testemunhos, e até hoje você não conseguiu chegar ao Universal. Eu pergunto, isso é normal? Quando você quer ir em outros lugares, tem essa dificuldade para si? Quando você diz assim, eu vou a tal lugar, acontece a mesma coisa quando você toma a atitude de chegar ao Universal? Não. Quando você fala, eu vou a tal lugar, você consegue ir. Você consegue. Vou àquele médico, vou àquela cidade, vou à casa do meu parente, vou fazer aquele passeio, vou fazer aquela viagem. Todo canto que você marca para ir, você vai. Mas na Universal você não consegue. Você não acha que está alguma coisa errada? Você não acha que tem alguma coisa travando você, amarrando os seus passos? Existe o mal. Esse mal não quer que você chegue a Jesus, que você chegue à Universal, porque sabe que você vai ficar bem, que você vai ficar liberto. Pensa, minha amiga, meu amigo, sua vida está toda amarrada. Entra na Universal, faça essa experiência. Eu vou lá para saber se é verdade o que esses bispos, pastores falam. Se é verdade o que eles dizem, então vai ficar provado. Se não for verdade também, eu nunca mais piso os meus pés lá. Eu vou me unir àqueles que falam mal da igreja. Vou dar as mãos a eles e falar mal também. Faça isso. Porque se o que nós falamos é verdade, então venha comprovar. Venha comprovar. É a melhor coisa. É ou não é verdade? Faça a experiência. E você então vai chegar às suas próprias conclusões. Eu daqui a pouquinho vou mostrar a história da senhora Fernanda, que também está aqui no programa. E ela vai falar tudo que viveu, problema com o filho viciado, o marido saiu de casa, né? O filho até roubava, pegava as coisas para poder manter o vício e chegou a ser preso. Ela vai contar a história dela dentro de instantes, após essa matéria que vamos colocar da grande concentração de fé e milagres. Acompanhe. Em que sociedade vivemos? Ao caminharmos pelas ruas, sentados no autocarro ou simplesmente a ver o mundo passar, damos conta do estado em que se encontra a vida de muitas pessoas, arruinadas pelas doenças,
sem estrutura familiar, vítimas muitas vezes de traições, rancores profundos, agressões e maus-tratos. É assim que muitas destas pessoas chegam à Igreja Universal. Lugar de oração procurado por milhares de pessoas que querem uma nova vida. Todos os domingos, o Templo Maior enche-se de pessoas que querem não bens materiais ou riquezas, mas que querem uma vida plena em paz e harmonia interior. E é aqui, no Templo Maior, na concentração de fé e milagres, que tudo isso acontece. Estava com uma depressão há 10 anos. Estava com um problema de coração, estava com um bloqueio no cérebro, estava com uma operação marcada para a coluna, porque eu não me conseguia baixar, porque se me baixasse já não me endireitava. Não tinha explicação, eu estava metida numa cama sem poder mexer. E foi assim que eu cheguei aqui, já com 2 tentativas de suicídio. Tive desde a depressão profunda durante quase 20 anos até um tumor, um cordão hemorroidal com 50 centímetros. Eu creio, eu digo que durante toda a minha vida, desde criança, eu vivi doente. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E é isso mesmo que tem acontecido todos os domingos às 9h30 na concentração de fé e milagres. O teu nome é grande, a tua glória tem sido manifesta pelas obras que tu tens realizado, não apenas as que o Senhor realizou no passado, mas as que o Senhor tem realizado em nossos dias, Senhor. Se bem que nós queremos ver muito mais do que os nossos olhos têm vistos até então, porque sabemos que o Senhor é muito grande, é muito extraordinário, e coisas muito maiores serão realizadas pelo Senhor. Uma transformação que só é possível através de uma união com Deus. Eu fui curada do bloqueio que tinha no cérebro. O médico dizia que o bloqueio que tinha no cérebro só podia ser provocado por um tumor. Mandou-me fazer a ressonância depois disso, não acusou nada. O problema de coração desapareceu. O problema da coluna desapareceu. As infiltrações pararam, porque nunca mais tive. E foi assim que a depressão passou completamente. Hoje sou uma pessoa que tenho vontade de viver. Hoje, graças a Deus, estou bem com a vida. Hoje a Sandra é totalmente diferente, não é? A Sandra hoje tem vontade de viver. A Sandra tem alegria, tem paz dentro dela. Na minha família existe harmonia, existe união, compreensão, onde não havia. Hoje sou saudável, não é? E trabalho, portanto, estou prosperando, não é? Na vida financeira, não é? Portanto, eu creio que toda a minha vida foi completamente transformada. Faça como estas pessoas e participe você também na concentração de fé e milagres já no próximo domingo. Esta que não é apenas uma reunião motivacional, é uma palestra para todas as áreas da sua vida. Com mensagens motivacionais que alimentam e fortalecem o seu espírito e com orações para todas as áreas da sua vida, para que nenhuma delas fique sem a proteção e para que você possa ter de facto uma vida diferente. Se vive na zona da Grande Lisboa, pode participar aqui no Templo Maior, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa, a 200 metros do metro de Chelas, ou em qualquer templo da Universal espalhado pelo país. Tal como estas pessoas, a sua vida também irá mudar. Nós estamos convidando para esse domingo todas as pessoas endividadas, que estão em aperto, que estão amarguradas de espírito. Não tem coisa pior, pastor Pedro, para um homem ou mulher, mas eu digo mais um homem,
pela responsabilidade que ele tem de manter a sua família. Não tem nada pior do que chegarem as contas e a pessoa não ter um centavo, não ter como pagar os seus compromissos. Principalmente aquelas pessoas que a gente ama, a gente tem o prazer de dar o melhor para elas. E quando isso não é possível, a pessoa se sente humilhada, depreciada, diminuída. E é justamente aí essa amargura de espírito que leva muitas das vezes a pessoa a cometer uma loucura, a se desesperar. E você que se vê assim apertado, endividado, apertado, neste domingo agora, Deus vai levantar você. As pessoas que têm se unido à Universal, as pessoas que têm vindo, a vida delas tem mudado. E essa pessoa, com certeza, bispo, ela vai sair dessa situação. Sobre essa questão da pessoa viver humilhada, isso é muito difícil. É muito difícil para o homem e para a mulher, mas como eu disse, principalmente para o homem. Imagina, o senhor tem a sua família, o senhor tem os seus filhos, o senhor tem os compromissos para pagar. O senhor é um homem correto, é um homem que gosta de manter as suas contas em dia, mas as contas vão se acumulando e o senhor não tem como pagar. Abriu um comércio, o comércio ia bem, ficou bem um tempo, mas de uma hora para outra as coisas foram se complicando e hoje o seu comércio está praticamente com as portas fechadas, não é? Então, há muitas pessoas que vivem humilhadas, desempregadas, mandam o currículo para um canto, para o outro, não são chamadas. Quando são chamadas para uma entrevista, não são aceitas no trabalho, outro é colocado num lugar. E com isso, falta dinheiro, E se falta dinheiro, é claro, qual é a pessoa que vai ter paz se ela tem compromissos e não tem como pagar seus compromissos? Qualquer pessoa vai ficar triste, angustiada, amargurada com essa situação. Qualquer pessoa. Então, a Bíblia fala dos homens que eram 400, homens que eram amargurados de espírito, homens endividados, que estavam em aperto, que se uniram a Davi. E esses homens, outrora fracassados, tornaram-se homens bem-sucedidos, vitoriosos. E é essa a vontade de Deus. Ele levanta o caído, o desvalido. Deus tira a sua vida da humilhação. Deus tira a sua vida desse fracasso, dessa derrota. Deus tira a sua vida dessa condição na qual você se encontra. E é isso que vai acontecer nesse domingo em todos os templos da Universal. Nós vamos mostrar uma saída, uma solução para quem se encontra nessa condição de aperto, de amargura, de desespero, endividados. Escreva o valor da sua dívida, coloca no papel, porque nós vamos clamar pelos endividados. Deus vai dar uma saída para você. Pode estar certo disso. Nesse domingo, em todos os templos da Universal, nós teremos a grande concentração de fé e milagre. Você viu há pouco a matéria mostrando essa concentração que acontece no nosso templo maior, domingo, pelas 9h30. Então, é para todos, católicos, espíritas, evangélicos, é para todos de qualquer religião ou que não tem religião. Na Universal, nós não tratamos de religião, nós tratamos da fé, da palavra de Deus. Então, todos são bem-vindos, tá certo? Eu vou falar com a senhora Fernanda, que vai contar agora a história dela. Tudo bem com a senhora, dona Fernanda? Tudo bem, bispo. O grande problema foi com o filho viciado? Foi com o meu filho, sim, na droga e o pai no álcool. Tive esses dois castigos. Problema do vício em casa. Problema muito grande mesmo. O meu pai teve 12 anos na droga e o meu marido já bebia, mas com o desgosto de ver o filho assim, então entregou-se mais ainda. Ainda esteve para ser internado no Júlio de Matos. O seu marido ou o filho? O meu marido. Sim. Por causa do álcool. Do álcool, sim. O problema grave entre eles os dois é que o pai punha o filho na rua, não é? Eu não deixava, eu ficava no meio deles os dois. Chegavam a lutar um com o outro. Ele, por 2 vezes, pelo menos, mandou o pai para o hospital, naquela luta, não é? Porque ele não aceitava, claro, o filho da droga. E insultava-o, punham na rua e ele virava-se ao pai. Foi um inferno mesmo. A minha casa era um inferno autêntico. Eu metia-me no meio deles os dois para que ele não batesse no pai, nem o pai lhe batesse nele. E quando essas brigas ocorreram, esse filho tinha que idade? Tinha uns 18 anos. Ele começou com 16, já devia ter uns 18 anos, porque
Ele depois foi preso e quando saiu da cadeia vinha muito mais revoltado, não é? E viciado na mesma, porque ele Então, mesmo ele na cadeia... ficou preso Teve 7 meses. 7 meses, por 7 causa meses. das drogas. Sim. Agora, eu fico imaginando o desespero da senhora, porque imagino a senhora vendo o seu marido brigando com o filho batendo no pai, o pai batendo no filho. Quer dizer, é uma cena terrível. Terrível, bispo. Porque na minha cama havia umas bolas de ferro, não era cama de ferro, e um dia fui apanhar o pai e eu mandava ele ir para o quarto para não estar a insultar o filho, nem o filho lhe baterem, e ele meteu dentro de uma meia uma bola dessas para mandar na cabeça do filho. E então eu mandei o filho para a rua para ele não agredir o filho. Mas ele, com o álcool, ele provocava mesmo. Ele tirava os óculos, arregaçava as mangas e ia chamar o filho para a luta. E então o meu filho, eu conseguia que ele me obedecesse. Eu dizia, não me batas no pai, filho, não faças isso. E então conseguia por vezes ele sair. Mas isto era diário, bispo. Constantemente? Constantemente. Durou quanto tempo? Quantos anos? Esse problema assim deles lutarem mesmo e do meu marido se beber todos os dias, ainda andou aí uns 3 anos mais ou menos. Quer dizer, podia acontecer uma tragédia a qualquer momento, né? Sim, se aquilo acontecesse e eu não estivesse, tinha acontecido de certeza. Quer dizer, podia sair nos jornais no dia seguinte, filho matou o pai em briga, ou o pai matou o filho. Exatamente. Né? Imagina. Foi um grande sofrimento. Era uma tragédia anunciada. Era, ver. Era o único filho da senhora? Não, eu tenho 4. Atualmente tenho 4. Depois disso ainda tive este mais novo. Mas na altura era só ele? Eram 3. Eram 3. Eram 3. Bem, mas o seu problema maior era com esse filho? Foi só com esse filho mesmo. O problema foi só com esse filho. Quantas mães estão vivendo isso? A senhora mãe está passando essa situação. A senhora entende bem o que a dona Fernanda está a falar aqui, não é? Que é difícil, brigas dentro de casa, desunião dentro de casa, separação. Imagina essa cena dentro da casa da dona Fernanda. Imagina, eu fico imaginando a senhora ter que entrar no meio dos dois para evitar uma tragédia. Que desespero. Deve ter sido algo terrível. As gritarias dentro de casa, as ameaças, eu vou te matar, e isso e aquilo outro, e a senhora ouvindo, e a senhora dizendo, calma, não fala isso, não faça isso, e fala com o filho, fala com o marido, olha, te acalma, espera um pouco, meu filho vai para a rua, não discuta com seu pai, volta depois e deixa ele se acalmar. Eu fico imaginando, dona Fernanda, o inferno que a senhora viveu dentro da sua casa. E depois o meu filho, com uma noite que ele espancaram, e ele depois foi para o hospital, o meu marido chamou a ambulância, ele foi para o hospital. Seu marido? Sim. E o meu marido tinha uma tipografia, e ele assaltou a tipografia do pai. Então aí foi quando o pai saiu de casa. Deixou-me então com 3 filhos, e eu trabalhava assim, né? E foi-se embora, saiu. Não suportou mais aquela situação? Não, e a vergonha de ter sido o filho a assaltar a empresa. O filho assaltou a empresa? Assaltou a empresa. Quer dizer, ele não aguentou mais nessa situação. Não. E de certa forma, também, se ele não saísse, podia ter acontecido uma fatalidade, né? Porque, imagina, levou, chegava em casa, o filho roubou. Roubava em casa. Os meus pais vivíamos perto, não é? As melhores roupas, os melhores utensílios que fossem de mais valor tinham que estar em casa dos meus pais, porque ele começou a levar tudo de casa. Dona Fernanda, esse inferno de sofrimento acabou, continua igual? Como é que está a situação? Sou bispo. Entretanto, eu tive conhecimento da Universal, ainda nas Laranjeiras, e uma vizinha minha, que o filho também andava na droga, me convidou. Só que a minha mãe era muito de ir a videntes e a mulheres e isso, e eu, quando ela me falou, eu disse, não, eu com bruxaria não quero nada. E ela disse, mas não é uma igreja. Eu disse, mas onde é que a igreja me pode me ajudar? Ninguém vem aqui para me ajudar. E então ela disse, mas vai. E eu não fui às Laranjeiras com ela. Mas, entretanto, ela foi para a terra que ela é do Alentejo, e eu já não fui mais, fui só uma vez. Entretanto, há um dia que há uma luta muito grande lá em casa, e eu mandei o meu filho sair e vim com ele para o autocarro. Eu disse, anda embora, não vás, vês no estado em que teu pai está. Tu não estás embriagado. Porquê é que vocês andam naquela luta? Mas ele me insulta também, tu vês que é ele que me insulta.
E assim foi. Mas eu, entretanto, estava tão desesperada, tão cansada já daquilo tudo, meti-me no autocarro e vim. Tínhamos o autocarro direto até ao Rossio. E então era um 25 de Abril, havia uma concentração ali no Coliseu. Da Universal. Da Universal. Mas eu não sabia o que era, né? E então vou assim a passar e perguntei. Estavam umas pessoas à porta e disse, o que é que se vai passar aqui? E ela disse-me, olha, venha. Então era uma obreira já. Uhum. A senhora entra, vai ficar bem, vai ouvir uma palavra que lhe vai ajudar. E então eu entrei nesse 25 de Abril, que fez agora à volta de 29 anos. E o que aconteceu com esse filho? Esse filho, com a graça de Deus, começou a frequentar a igreja comigo, ficou liberto, não é? Ele até deu testemunho no altar do Império, pedia perdão às senhoras de idade, porque ele puxava as malas das velhinhas, não era por elas serem velhinhas, mas porque não podiam correr atrás deles. Quer dizer, esse rapaz se libertou dos vícios? Se libertou, está casado no Brasil. Casado. Está, com a graça de Deus. E o seu marido? O meu marido, então, depois desses 3 meses, eu meti os papéis para o divórcio, não é? Porque aquilo, as brigas já eram demais. Entretanto, quando fomos à reconciliação que o advogado pediu, e ele já me tinha ligado para o meu trabalho a dizer que estava com saudades da minha casa e de mim, não é? E eu perguntei-lhe se ele não sabia onde é que era a morada, mas eu também era mazinha, então já tinha mudado as fechaduras todas de casa. Ele disse, eu já fui lá à casa, mas tu mudaste as fechaduras. Eu assim, sim, é verdade, mas ainda não te esquecestes, a porta é aberta. Pronto, ele foi, falou com o filho, fizeram as pazes. Hoje, graças a Deus, estamos todos bem. Eu também já se reconciliou com ele? É verdade. Tenho o meu comércio, o comércio meu, que sou costureira, e ele também está bem, graças a Deus, e todos os outros. Quer dizer, hoje a família unida novamente, o filho viciado, o homem casado, o marido hoje se dá bem com o filho, família feliz, a senhora, o marido na igreja. Está vendo, minha amiga, meu amigo? Você vai continuar a sofrer por quê? Você vai continuar nessa vida de dor, de sofrimento até quando? Toma uma decisão. Deus pode mudar a sua vida. A Sandra, que está aqui também conosco no programa, teve uma doença grave, além de depressão que ela teve, também teve um cancro, Sandra. Pode falar ao microfone. Sim, senhor bispo. Tive um cancro no colo do útero. Então, desde muito nova eu tive vários problemas na minha casa com os meus pais, onde eu cheguei a ser vítima de abuso, e isso criou dentro de mim uma revolta muito grande. Falei com a minha mãe que eu não aceitava mais estar a viver com o meu pai naquelas condições, porque o meu pai dava muitos maus tratos à gente, à minha família, às minhas irmãs, e para além disso ainda tinha os problemas de abuso. Então a minha mãe saiu de casa com a gente, quatro filhos, e eu fui morar com a minha mãe. Aí eu conheci o meu marido, eu saí de casa e fui viver com o meu marido. E então nós começámos a procurar ter um filho. Pronto, eu sempre tive o sonho de ser mãe, mas eu, no início da minha relação, eu sempre fui muito vazia, tive muitos problemas derivados daqueles abusos que eu sofri em criança. O meu casamento começou a ter vários problemas, porque aquilo começou a vir tudo para a minha cabeça, e eu tinha vários problemas com o meu marido. Então eu comecei a sair à noite com as minhas amigas, porque eu sentia-me vazia, e eu procurava na noite, na bebida, nas discotecas, preencher aquele vazio, mas eu não saía com o meu marido, eu saía sozinha, eu não tinha um compromisso com o meu marido. Mas mais tarde eu resolvi ter um filho, porque eu continuava vazia, nada me preenchia, e eu achava que aquele filho ia salvar o meu casamento, e aquele filho ia resolver a minha situação. Então eu não conseguia engravidar, eu comecei a procurar ajuda médica, e fui sempre a especialistas, sempre a clínicas particulares. E então foi onde me foi diagnosticado o cancro no colo do útero, e para além disso eu tinha problemas de infertilidade, porque o cancro não me impedia de ser mãe. Não é? Eu tinha que remover o cancro com alguma rapidez, porque o cancro estava-se a alastrar. Então a médica disse-me que eu tinha que remover o útero, mas antes eu tinha que fazer uma inseminação, visto que eu tinha problemas de infertilidade, eu tinha as minhas trompas obstruídas. Na altura eu lembro-me que a médica até disse que aquilo parecia um trabalho de bruxaria, porque as minhas trompas estavam fechadas, completamente fechadas, e eu nunca fui operada. E então eu procurei uma especialista em Coimbra, onde me disseram que era a melhor do país, e eu fui à procura dessa ajuda. Eu gastei muito dinheiro, eu fui à clínica dela particular, e eu fui fazer uma FIV, uma inseminação, porque eu tinha que remover logo o útero. Só que eu fiz o tratamento, durante uns 2, 3 meses, eu ia para Coimbra, e o tratamento não resultou.
Quer dizer, não conseguia se engravidar. Não. Sandra, como foi que você chegou ao Universal? Eu cheguei com esse diagnóstico. Caí à cama com uma depressão, tive 9 meses na cama, tomava 9 comprimidos por dia. Quer dizer, chegou com depressão, Sim. com cancro, Sim. sem poder ter filho, obviamente. Sim. E o que aconteceu na sua vida na Universal? Eu no início não quis vir, bispo, porque eu tinha complexo contra a igreja e eu não aceitei aquele convite que me fizeram. Mas uma hora chegou. Mas uma hora eu cheguei e aí a minha vida, logo no dia que eu entrei eu não conseguia dormir sem medicação, nesse dia eu dormi sem medicação. E eu vi que estava ali algo diferente. O alívio já da depressão. Logo, né? o alívio da depressão. E eu que tentei o suicídio, eu cheguei a tentar o suicídio mesmo com comprimidos, eu passei a querer viver. E aquilo, o desejo de ser mãe, aquilo já não era importante para mim, porque eu comecei a sentir paz. Aquele vazio começou a ser preenchido e eu já não pensava mais naquilo, mas acabou por acontecer. Eu acabei por ser mãe, sem estar a pensar naquilo, sem ser o meu foco principal. Porque o meu casamento foi reconstruído, hoje eu estou bem com o meu marido, nós temos a nossa vida completamente transformada, somos pais e muito amigos, coisa que eu não era amiga do meu marido. E o cancro do útero? O cancro eu fui curada. Passado um tempo eu fui fazer exames, a médica até teve que repetir, ela não acreditou, ela disse, o teu útero está completamente limpo. Limpo. Deus é maravilhoso, né? Exato, é muito tá vendo? maravilhoso. É isso aí. Nós mostramos aqui essas histórias maravilhosas. Esses testemunhos maravilhosos. Hoje você viu aqui, olha, 4 histórias aqui no programa. Cura de depressão, família reconstruída, casamento, tudo isso. Agora, você precisa do que mais? Você precisa de mais testemunhos? Então, vamos trazer mais testemunhos nos outros programas. Mas eu acho que não é de mais testemunhos que você precisa agora de atitude. Tome uma atitude. Chegue ao Universal mais perto de si para que você seja livre, tá bom? E estamos nos momentos finais do programa, mas eu quero consagrar o copo com água para você participar. Pastor Pedro, consagra, por favor, esse copo com água. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti este copo com água, na certeza, meu Pai, que esta pessoa ela vai encontrar forças para vencer tudo que tenta impedi-la de chegar até o Senhor, assim como essas que estão aqui em estúdio, e que elas sejam também libertas e abençoadas. A Ti nós consagramos esta água, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os que creem, bebam da água, sejam livres, sejam abençoados. Para quem sofre, para quem é vítima de inveja, pragas, maldições, procure um Universal hoje. Hoje você vai ficar livre de tudo isso. Ao meio-dia, eu farei uma reunião para quem sofre com depressão no nosso Templo Maior, Rua Doutor José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas. Ao meio-dia, eu vou ajudar você que está aflito, eu vou ajudar você que sofre com depressão, vou ajudar você que tem um familiar depressivo. Venha a essa reunião, vamos determinar a sua libertação, você vai ficar totalmente livre ao meio-dia, tá bom? Os outros horários, 3 da tarde, 21 horas, no Templo Maior, que tem essa reunião de libertação muito forte. Procure também um Universal mais perto de si. A todos vocês um forte abraço, que Deus os abençoe e até o nosso próximo programa.